A viagem do Pátria. Portugal, Macau, em 1924. Foi há 100 anos que 3 portugueses voaram pela primeira vez entre Portugal e Macau, numa altura em que a audácia humana testava continuamente os limites de uma aeronáutica nascente. A viagem transcontinental de Brito Paes, Sarmento de Beiros e Manuel Gouveia, apoiada e seguida atentamente pelos portugueses, deixou uma marca na história da aviação. Aqui contamos como tudo se passou. O podcast A Viagem do Pátria é uma produção conjunta da Força Aérea Portuguesa e da Universidade do Porto. Episódio 9. Interlúdio. A tecnologia aeronáutica no tempo do Pátria, com Paulo Lage. No último episódio, deixámos os aviadores portugueses desolados perante os destroços do Pátria, vítima do grande deserto indiano. É claro que a história não termina aqui, mas entramos em compasso de espera que aproveitamos para tentar saber mais sobre o estado da aviação naquele ano de 1924. Qual era a tecnologia em que confiavam os aviadores? O que implicava pilotar um avião concebido para a Primeira Guerra Mundial e levá-lo para além dos limites da sua concepção. Para responder a estas e outras questões, convidamos o professor Paulo Jorge Teixeira Lage. Professor catedrático convidado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Paulo Lage trabalha na indústria aeroespacial há mais de 2 décadas, nomeadamente na Airbus, e é também engenheiro credenciado e membro da Royal Aeronautic Society. Especialista em materiais compósitos inovadores aplicados à aeronáutica, tem contribuído para diversas patentes nesta área. É um orador frequente sobre tecnologia aeronáutica em conferências por todo o mundo, sendo também um profundo conhecedor da evolução desta tecnologia. O professor Paulo Lage é, portanto, a pessoa certa para nos esclarecer sobre o estado da situação e sobre os limites tecnológicos da aviação nos anos 20. E outra coisa o liga à viagem do Pátria é que, na sua linhagem familiar, conta com um parente que nela participou, o mecânico Manuel Gouveia. Vamos então começar a nossa conversa sobre alguns aspectos técnicos da viagem do Pátria, também para tentarmos perceber um pouco quais são as dificuldades pelas quais os aviadores passaram. E então, para início de conversa, eu colocava-lhe esta primeira pergunta, que será: quais eram as condições de pilotagem do Brega 16 e qual é o funcionamento básico do aparelho? Eu presumo que este avião fosse um avião bastante mais simples de operar, pelo menos do ponto de vista da sofisticação do equipamento, do que um avião atual. Vamos lá ver, em termos de simplicidade, a atuação das partes móveis do avião, estamos a falar nos flaps, nos ailerons, no leme e no leme de profundidade. Havia uma ligação direta à manche, portanto, que é em inglês chamam o stick, que faz o controle de todas essas superfícies. Portanto, esse controle era efetuado a músculo, portanto, havia a ligação do manche a cabos de aço ou tirantes de aço que atuavam diretamente nas superfícies que se moviam ou na asa ou na cauda do avião. Ora, essas superfícies, a área delas, de alguma dessas superfícies, era bastante grande. Portanto, havendo uma área grande e a velocidade em que o avião ia, estamos a falar de forças consideráveis. Portanto, o piloto e o copiloto, ou a pessoa que ia atrás no cockpit de trás, em certas alturas, teriam que se ajudar mutuamente para vencer essas forças. Para lhe dar uma ideia das forças que estamos a falar, para um avião da altura,
Portanto, estamos a falar de forças para movimentar os ailerons de cerca de 30 kg no manche. Estamos a falar de um saco de cimento, uma força equivalente ao peso de um saco de cimento de 25 kg. Sim. E o leme de profundidade, estávamos a falar em forças de cerca de 90 kg. 90 quilos, que eles tinham que vencer. Portanto, quando estavam a baixar o nariz do avião para recuperar, teriam que vencer uma força de cerca de 90 quilos. Portanto, uma força considerável. Considerável. E eram os dois que atuavam, cada um deles tinha uma manche. Eu presumo que a manche, portanto, tenha um eixo ou vários eixos de movimentação, não é? Sim, a manche, havia duas manches, uma fixa para o piloto e a do observador era removível. Ok. Portanto, tinha um pino em que o navegador, quando estava a fazer a navegação ou fotografia aérea, tirava e deixava só o piloto em controlo do avião. Mas em certas alturas, alturas mais críticas, geralmente para aterrar ou para descolar, as duas manches estariam no sítio para o observador ajudar o piloto nas manobras necessárias para controlar o avião, sobretudo a aterragem e descolagem. Para ter uma ideia, hoje em dia, uma coisa que eu costumo dizer aos meus alunos nos aviões modernos, o piloto já não está em controlo direto do avião como em 1924, em que havia uma ligação direta entre as superfícies de controlo de voo ao piloto. Nos aviões modernos há computadores entre os pilotos e as superfícies de controlo. O piloto pede para executar uma determinada manobra. Esse pedido vai ser avaliado pelos computadores, é mais que um, e então será executado se não violar certos parâmetros de voo. Portanto, é para ter uma ideia da dificuldade. Existem motores intermédios, não é? E existem cilindros hidráulicos que multiplicam a força de comando dos computadores nos aviões modernos. Em 24, nessa altura, eram cabos e músculo humano que controlavam o avião. Portanto, ligações diretas. Ligação direta, não havia cá intermédios computadores a fazer a ligação. Portanto, a pressão exercida no músculo, na manche, era aquela que era depois... Exatamente, era por isso que eles diziam que era exaustivo voar na altura, sobretudo quando havia manobras e quando havia mau tempo, então. E adicionava-se ao facto outro fator, é que os motores na altura, os motores iniciais, não era bem entendido porque é que eles perdiam a potência à medida que eles subiam o avião por uma certa altitude. Okay? Às vezes eles perdiam cerca de 50% da potência. Isso não era bem entendido. Porquê? Porque é que eles perdem a potência? Porque o ar, à medida que o avião sobe, o ar vai ficando mais rarefeito. E os motores, tanto da altura como os modernos, eles trabalham com uma mistura precisa entre o combustível e o ar que faz o rendimento ótimo, uma potência ótima. Ora, à medida que eles vão subindo, o ar vai ficando rarefeito e a mistura começa a ficar muito rica. O que é que resulta isso? Resulta num consumo anormal de combustível e também em certas situações que poderia acontecer os ratés, que havia, portanto, a explosão que podia danificar o motor devido a um excesso de combustível nos cilindros. E isso só foi descoberto pelos aliados no fim da Primeira Guerra, em que eles inventaram então os carburadores. Os motores iniciais, os rotativos, em que os cilindros rodavam com o hélice, os Gnome-Rhone, não tinham carburadores. Portanto, uma empresa francesa inventou esses carburadores. O que é que fazem os carburadores? Os carburadores, imagina que é um tubo em U. Uma das extremidades do U está na câmara de mistura.
Portanto, vem a gasolina do depósito, vai à outra extremidade do U, é regulado e depois é injetado nessa câmara que depois vai alimentar os cilindros. Okay? O que é que os carburadores que foram inventados na altura, no 1917, carburadores Zenit, uma empresa francesa, eles fazem uma regulação precisa da mistura à medida que o avião vai subindo em altitude. E como é que isso era feito? O piloto tinha duas manetes, uma que era para abrir a borboleta do carburador, portanto, para dar mais potência, mais ou menos potência ao motor, dependendo das circunstâncias do voo, e havia uma outra manete também no mesmo lado, no lado esquerdo do cockpit, que essa manete, o que é que fazia nesse U do carburador? Ora bem, agora vou ser um pouco técnico para explicar como é que funciona um carburador. O carburador funciona de um lado do tubo em U, tem a pressão atmosférica normal, do outro lado tem uma depressão que é causada pela movimentação dos cilindros que sugam, no fundo, a mistura de gasolina e ar para dentro do cilindro. Portanto, à medida que o avião sobe, se não houver um ajuste da pressão do lado do fornecimento de gasolina, a mistura vai ficar muito rica, porque o ar é mais rarefeito. Sim. Portanto, já tinha explicado. Os carburadores fazem exatamente isso. O piloto, à medida que o avião vai subindo, tinha uma outra manete em que ele diminuía, ajustava a pressão num dos lados desse U, de modo que o débito de combustível fosse ajustado para haver uma mistura chamada estoquiométrica, portanto, uma mistura que dá um valor em que o motor pode dar o débito de potência que eles esperavam. Entendi. Okay. Entendi. Mas o Pátria não estava equipada com esses sistemas? Já tinha um Zenit, já tinha um carburador Zenit. Ora bem, mas esses carburadores Zenit também há outro pormenor importante aqui. Eles eram calibrados de fábrica. Essa calibração, eles tinham uns orifícios que eles tinham que calibrar para o ambiente temperado da Europa. Ora bem, o ambiente temperado da Europa, como sabe, temos 4 estações, e eles arranjavam um meio termo, porque há variação do inverno para o verão na pressão, na temperatura, e isso vai afetar também a carburação do motor. Portanto, e esses carburadores Zenits eram ajustados para a Europa. Quando eles chegaram a ambientes tórridos, como eles diziam, extremamente quentes, com ventos e chuvas de monção e isso tudo, essa calibração já não era mais ajustada para as condições que eles experimentaram nessas zonas geográficas do mundo. E não havia a possibilidade de intervenção sobre o carburador, pois não? Isso geralmente é de fábrica. Embora o Manuel Gouveia ele aprendeu no Hispano-Suiza, que foram os primeiros motores que equiparam os aviões SPAD-7 na esquadrilha que ele serviu durante a Grande Guerra, a Jeanne d'Arc. Foram os primeiros aviões que tiveram esses carburadores Zenit, mas eles vinham ajustados de fábrica para as condições temperadas da Europa. Entendo. Okay? E também aqui o professor Paulo Lage tem ainda uma ligação familiar ao mecânico que fez esta viagem. E já que falamos do Manuel Gouveia, quem ler o relato ou quem ouvir o podcast percebe-se que Manuel Gouveia está quase sempre, em todas as escalas, está quase sempre junto do motor. Quer dizer, às vezes, mesmo chegados à terra, a primeira coisa que ele faz, depois do motor arrefecer, é intervir sobre ele. Por que é que era necessário este trabalho tão contínuo e aturado? Ok. Os motores da altura, um bom paralelo que eu posso fazer é que o funcionamento deles, do motores da altura 1920, comparado com os motores de hoje em dia, são equivalentes àqueles que são utilizados em Fórmula 1. Portanto, eles, na altura da descolagem,
têm potência máxima, e depois, quando eles estão na altura, na altitude de cruzeiro, eles geralmente estão para aí a 70% a 80% da potência máxima de descolagem. Isso não acontece no motor normal de um automóvel, exceto nos motores de Fórmula 1. Os motores de Fórmula 1, depois de cada corrida, têm que ser abertos, ou eles têm outro motor, substituem o motor. Só que na altura, em 1924, eles não se podiam dar a esse luxo. Por isso é que o Manuel Gouveia foi com eles. Assim que eles aterravam, ele teria que abrir o motor e fazer uma revisão geral ao motor, que eram os meios que eles tinham, para terem uma ideia das dificuldades e como eles as ultrapassavam. Eles precisavam ter uma oficina geral com equipamento e peças de substituição, isso tudo. E no mesmo ano, 1924, houve aviões americanos que também fizeram a volta ao mundo, que eram aviões Douglas, e em que eles estrategicamente colocaram motores nos pontos de passagem onde eles iam parar, e também punham gasolina e isso tudo. Para nós isso não aconteceu. Pois não havia essa capacidade logística. Não tinham capacidade logística e também capacidade financeira para ter motores. Por exemplo, tu ter um motor no Egito, outro motor na Índia e outro motor na Tailândia, não tinha. Portanto, daí que eles tinham que levar um mecânico para abrir o motor e para fazer uma revisão que hoje em dia é equivalente a uma revisão geral. Não só substituir o óleo, ver as válvulas, ver algum desgaste. Porquê? Porque esses motores funcionavam a um regime equivalente aos motores de hoje em dia utilizados na Fórmula 1, que eles duram uma corrida e depois ou deitam fora ou fazem... Portanto, afastados de qualquer possibilidade de apoio logístico ou de substituição de motores, a única hipótese era uma intervenção profunda e contínua sobre o motor. Depois de cada voo. Há alguns momentos em que eles não o conseguem fazer, porque não existem meios, não é? Nomeadamente, estou agora a pensar no Golfo Pérsico, por exemplo, eles próprios dizem, nós aqui não temos grande forma, mas também é verdade que depois em quase todas as outras escalas eles dizem, não há outro remédio senão o Manuel Gouveia intervir sobre o motor, fazer essa revisão contínua. Mas mesmo nas zonas em que eles não tinham uma oficina equipada para abrir o motor, eles tinham pelo menos adicionar óleo, porque aqueles motores da altura eles gastavam 7, 8 litros por hora. Era por isso que eles tinham que levar uma quantidade de óleo, cerca de 70 litros de óleo. Portanto, 70 litros daria mais ou menos para 10 horas de voo máximo. E, portanto, eles tinham pelo menos de adicionar óleo, que era óleo de rícino. Na altura, o óleo utilizado para a lubrificação do motor era óleo de rícino. Sim, engraçado. Portanto, um óleo alimentar, não é? Um óleo alimentar, exatamente. E, portanto, às tantas não muito eficiente também. Mas era o que eles na altura dispunham, mas é como eu digo, o motor gastava naturalmente óleo, 7 litros por hora, de óleo, além da gasolina. Portanto, eles depois de cada voo tinham que atestar, o avião tinha um depósito, um tanque de óleo para eles ajustarem, a meterem lá o óleo, porque senão não conseguiam seguir viagem. Não é como os nossos carros, que a gente leva o carro uma vez por ano ao mecânico e ele gasta meio litro de óleo ou qualquer coisa por ano ou menos. Não, aquilo estava sempre a queimar. Diga uma coisa, é verdade que de fábrica o Breguet estava preparado ou estava pensado unicamente para 3 horas de funcionamento contínuo? O motor estava certificado pela Renault para endurance, portanto a duração de voo em regime de cerca de 3 horas. Mas muitos dos voos que foram realizados pelo Pátria foram o dobro e, num caso, mesmo 9 triplo. horas, 9 horas e 25, 9 horas e um quarto, é verdade. A atravessar, penso eu, a costa do Norte de África. Exatamente, acho que foi de Tunis para o Cairo, acho que foi 9 horas. E porquê é que eles faziam isso? Talvez loucura calculada.
Não tenho outra explicação, ou talvez confiavam que após cada revisão do motor eles teriam a capacidade, ou o mecânico teria a capacidade de descobrir alguma peça, o elemento do motor que precisasse de ser substituído, e pronto, arriscaram e correu bem. Pois, felizmente que também as condições... Eu, se não me engano, foi de Trípoli para o Cairo, terá sido, porque eles... Creio que sim, que era 9 horas e um quarto, é verdade. Foi realmente uma grande estirada, mas houve outras. E ali, nessa etapa, aliás, como em todas as outras, as temperaturas eram extraordinariamente altas. Muito Depois altas. Ainda aumentaram mais na zona do Golfo Pérsico. E a minha pergunta também vem a esse respeito. Não havia a possibilidade de um motor com esses ventos tórridos entrar em sobreaquecimento e pura e simplesmente desligar-se? Não. O que poderia acontecer é que, devido à temperatura alta, agora vou utilizar um termo que eu não sei exatamente a tradução em português, poderia acontecer um vapor lock, portanto um entupimento devido às altas temperaturas do fornecimento da bomba de combustível que vai do depósito do avião para o carburador. Isso acontece em temperaturas extremas. É o vapor lock. No fundo, é uma espécie de um entupimento que vai cortar o fornecimento de gasolina ao motor. Eles, para conseguirem sair dessa situação, ou teriam que mergulhar o avião para uma altitude mais baixa para tentar que o fluxo de gasolina fosse reestabelecido, para evitar que o motor fosse cortado. E há mais outro detalhe importante. No sudoeste asiático, devido às monções, havia outro fator, a presença de água, de umidade no ar, além de ele ser mais rarefeito à medida que eles subiam na altura. A presença de água também iria diminuir a quantidade de oxigênio para a mistura estoquiométrica, a mistura ideal para o funcionamento, à potência ideal do motor. Portanto, isso acarretava outras dificuldades que eles depois, como o Sarmento de Beiras explica no livro, quando eles estavam a sobrevoar Macau num ambiente de tufão, eles perderam muita potência do motor, que eles estavam a ver que iam amarar no meio da baía lá do Rio das Pérolas, creio. É o do Rio das Pérolas, efetivamente. Claro, nós aqui, esta entrevista vai sair a meio ainda a meio desta viagem, mas portanto, quem nos está a seguir irá saber das aventuras na Índia, na Indochina e depois na China, mais à frente. Ao longo da viagem, eles vão se queixando muito de uma certa situação de inferioridade relativamente a outros aviadores que andam em voos de longo curso. Portanto, já no podcast encontramos alguns deles, encontramos Pelletier Doisy, também já falámos de McLaren e Plenderleith, falámos dos americanos, falámos dos argentinos também, e do Locatelli, que também andava. Portanto, temos aqui uma série de aviadores que andam todos, alguns a tentarem fazer viagens de longo curso, que é o caso dos portugueses. Outros a tentarem fazer, efetivamente, a viagem de circunnavegação do globo. De que situação é que partem todos os outros aviadores que seja assim tão diferente dos aviadores portugueses? Vamos começar pelos americanos. Muito bem. Eles tiveram apoio do governo americano através da Força Aérea Americana, fizeram 4 aviões. É uma viagem oficial. É uma viagem oficial, apoiada, suportada financeiramente por um fabricante de aviões, que na altura era a Douglas, que se estava a tentar estabelecer. E sobretudo, como eu já mencionei, era relativamente à viagem dos nossos 3 pioneiros de Portugal a Macau. Os americanos tinham
chamados waypoints, portanto, zonas de trânsito, em que eles tinham não só o combustível e uma cadeia logística preparada para substituir qualquer peça do avião, ou mesmo até motor inteiro, e coisas que nós não tínhamos. Identicamente, os franceses também tiveram uma situação idêntica, mas os que mais foram apoiados foram os americanos. Também, na altura, também para ter uma ideia, os americanos também fizeram voos no mar, nós também fizemos alguns voos no mar, mas eram voos balizados, portanto, tantos em tantas milhas náuticas. Havia um navio em que eles sabiam que o navio estava lá, coisas que nós também não fizeram. Porquê é que nós fizemos isso? Talvez é um pouco o nosso caráter de tentar fazer o melhor que podemos com os recursos que temos. E tanto assim foi que eles não foram apoiados pelo governo, eles tiveram dificuldades enormes, mas se calhar o facto desse não apoio oficial do governo estimulou a vontade, o desejo, vamos fazer nós esta aventura, de qualquer modo, vamos fazer o que hoje em dia se chama o crowdfunding, que na altura eles compraram um avião e foram suportados, a gasolina era paga com o dinheiro angariado nesses crowdfunding events, que era as touradas, que era vender os livros, etc., sim, e angariar isso. E é para partir uma ideia, portanto, os americanos estavam no topo, tinham tudo, aviões, gasolina, motores, nos pontos de passagem, e nós levávamos o Manuel Gouveia, que tinha que abrir o motor quando eles paravam e fazer uma revisão geral, porque não tinha motores para substituir nos pontos em que eles pousavam. E também havia uma cadeia logística meteorológica, que no nosso caso, em certas zonas, havia telégrafos em que se podia saber qual era as condições meteorológicas no ponto de destino, mas aí até os americanos também foram um pouco além, eles também tinham estações meteorológicas em que ajudavam eles a planear as rotas e isso tudo. No nosso caso, às vezes eles, quando não tinham, olhavam para o céu, hoje está bom tempo, vamos embora. E houve alturas em que eles pensavam que o bom tempo se ia manter e não se manter, eles tinham que voltar para trás, como aconteceu em algumas circunstâncias. Sim, mas também não deixa de ser verdade que quase todos tiveram mesmo que enfrentar situações meteorológicas adversas. Portanto, ficamos com a sensação de que os americanos têm toda uma estrutura montada. Aquilo não era para falhar. Exatamente. E mesmo assim só chegaram 2 aviões ao fim. É verdade. E com motores substituídos, etc. E também com as suas aventuras. Os ingleses, curiosamente, dá a sensação de que não teriam isso tão bem preparado. Também têm mais azar no voo, não é? Eles, logo, ainda à saída da Europa, têm um acidente em Corfu. Depois, curiosamente, voltam a ter um acidente, um problema com os motores em que são obrigados a substituí-los, mais ou menos por altura, uns poucos dias antes, do desastre dos portugueses na Índia também. Portanto, na zona de Sindh. Ou seja, tiveram... mas eles já estavam preparados para substituir o motor, etc. O Pátria, em si, já tinha a estrutura inaproveitável, não é? Quer dizer, nunca seria possível reconstruir toda a fuselagem do avião, toda a sua estrutura, e, portanto, dava a sensação de que por ali as coisas iam parar. Seja como for, uma coisa que nós podemos também descobrir ao analisar estas viagens é que todas elas tiveram problemas. Portanto, podemos, de certa forma, dizer que não é como nos nossos tempos, em que um só avião poderá, sem a necessidade de grande intervenção, fazer uma volta ao mundo, mas todos eles demoraram meses, vários meses, a conseguir chegar aos seus destinos e
na prática, todos eles também tiveram que substituir os aviões, ir em novos aviões, praticamente, até chegar àquilo que era mais ou menos o seu destino final. Assim sucedeu com o PDT do Oise, não é? Que consegue chegar até Xangai, mas não ao Japão, que era o que queria, depois recebe um novo avião para o Japão. Os ingleses acabam por também por desistir, não é? Realmente não conseguiam fazer chegar ao seu objetivo. Alguns, sendo a viagem de circunnavegação, outros simplesmente de longo curso. Eu penso que já falámos da maior parte das questões que eu queria abordar consigo. Eu gostava agora, para encerrarmos também a conversa, perguntar-lhe um pouco, já que é descendente do mecânico que seguiu nesta viagem, que nos falasse um pouco daquilo que sabe sobre a vida de Manuel Gouveia, particularmente depois desta viagem. Ok. Portanto, o Manuel Gouveia, ele era irmão da minha bisavó materna. Portanto, ele será meu tio bisavô. E ele era um homem que foi sempre muito próximo da família. Como sabe, há 100 anos não havia segurança social. A família era a segurança social. E no caso dele, a irmã dele, Branca, que era a minha bisavó, ela perdeu o marido quando ele era muito novo, e o Manuel Gouveia foi o irmão que a apoiou e apoiou sempre durante os períodos difíceis, depois de que o marido da irmã Branca faleceu, porque ele faleceu e ela ficou com 5 filhos, todos eles muito jovens. Eles tinham uma vida muito boa, porque o marido da Branca era o chefe da estação de Campanhã, no Porto, e ele então faleceu, e o apoio que ela recebeu foi do irmão Manuel Gouveia. O Manuel Gouveia já era uma pessoa que já era um visionário, e ele começou a envolver-se em tecnologia nova quando tinha os 2 táxis aqui na Praça Guilherme Gomes Fernandes. Portanto, ele era um empresário com táxis, não era? Exatamente. Na altura, estamos a falar 1900, antes da Primeira Guerra, portanto, os automóveis estavam a acontecer na altura, e ele apostou, e então ainda foi um empresário de táxis aqui no Porto, antes de partir para a França, integrado creio que nos sapadores do Exército, e depois viram como ele era bom em mecânica, e o Exército mandou para estudar na escola militar francesa de Saint-Cyr, em que ele se especializou nos primeiros motores chamados rotativos, porque rotativos, os cilindros, se imagina, a hélice move-se, mas os cilindros por trás da hélice também rodavam, que esses eram os motores NOM-Rhone. E depois ele também aprendeu os motores mais sofisticados hispano-suíça, que já tinham os carburadores Zenit, para ajustar a mistura à medida que o avião subia. Isto estamos a falar já em plena Primeira Guerra. E ele, que também depois da Primeira Guerra ter acabado, ele voltou a Portugal e vinha frequentemente ao Porto, porque ele depois mudou-se para Lisboa, porque ele estava na Esquadrilha da República, na Amadora, mas ele vinha frequentemente ao Porto para apoiar a família, neste caso a irmã. Ele também tinha um irmão mais novo, e ele vinha ao Porto e chegou uma vez a levar o irmão mais novo a dar uma volta de avião. Nessa altura ele já tinha o brevet de piloto,
que o irmão estava sempre a desafiá-lo. Então tu tens a carta de avião e nunca me levas a voar. E ele trouxe uma vez um avião e levou a dar uma volta aqui no Porto, e acho que foi a primeira e única vez que o irmão quis voar com aquele. Ele tirou o brevet depois desta viagem, não é? Depois, exatamente. Ele, durante a Primeira Guerra, ele era um mecânico numa esquadrilha de caça multinacional, portanto, era a Jeanne d'Arc, que tinha aviadores portugueses, checos, americanos, franceses, obviamente, mas era um ambiente muito multinacional, também com mecânicos de várias nacionalidades, que no fundo ele era uma esquadrilha operacional, que ele esteve na linha da frente. Ele não andou aos tiros, mas, como eu disse, que depois de cada voo os motores tinham que ser intervencionados para preparar para o próximo voo. Claro. Pelos motivos que eu expliquei. Sim. Nós sabemos que esta viagem, depois de ter sido realizada, ou passado algum tempo, foi caindo no esquecimento. Mas, muito provavelmente, para os seus atores, eles deviam ser constantemente lembrados ou confrontados com memórias desse tempo. Tem alguma história que se relacione com o seu antepassado? Que demonstre isto, o facto de que, pelo menos para os próximos, esta viagem não lhes tenha saído da memória? A minha avó tinha sempre o retrato do Manuel Gouveia que ele tinha dado à irmã, com a dedicação à minha irmã branca, do Manuel Gouveia, em que ele estava fardado depois de ele ter voltado de Macau. E todos nós na família, nós temos um herói. Aquele era o herói da família. Eu lembro que a minha avó dizia: olha, aquele ali, o Manuel Gouveia, não te esqueças que ele voou a Macau em 1924, e ela tinha o cuidado de recortar qualquer notícia que aparecesse nos jornais. Eu tenho esses recortes todos em casa. E a minha avó cuidou, ou no fundo talvez me tenha guiado para uma carreira técnica de engenharia, talvez por causa desse herói da família. Eu ia lhe perguntar se era tradição familiar e se tinha havido mais mecânicos e mais engenheiros mecânicos na família. Do lado materno, não. Fui eu o primeiro a seguir uma carreira técnica, neste caso em engenharia. No lado do Manuel Gouveia, pelo que eu sei também, ele teve 2 filhas, e creio que os descendentes dela, nenhum seguiu nenhuma carreira técnica, mas não tenho a 100% a certeza absoluta. Creio que eles seguiram mais uma carreira de ensino, eram professores e isso tudo. Entendo. Muito bem, eu agradeço a sua presença. Esta entrevista é a primeira que tem lugar desde que o podcast iniciou a sua narrativa. Agora continuaremos para a segunda parte da viagem, mas ficamos um pouco com a ideia de que esta viagem foi um exercício de vontade, não é? E perseverança. Ou seja, não terá sido uma viagem planeada ou pensada para depois ter frutos posteriores, mas é muito mais uma aventura feita por pessoas que na realidade têm uma certa vontade de intervir no mundo, de fazer de diferente, de certa forma de marcarem a história, não é? E além de marcarem a história, eu acho que também foi o facto deles encontrarem tantos obstáculos ao raid em si, que eu acho que isso também tem a ver um pouco com o caráter destes 3 homens, em que eles não se renderam às adversidades, e acho que até foi um estímulo, porque há certas pessoas que precisam desse tipo de estímulo, de obstáculos, para chegarem mais longe, e acho que esse também foi um dos fatores que fez com que eles sucedessem, embora eles destruíram o Pátria 1, mas mesmo assim na Índia tiveram
a vontade de prosseguir viagem e dizer, ora bem, perdemos esta aeronave, mas vai-se arranjar outra e vamos continuar a viagem. Portanto, não havia nada que os pudesse parar. Ou seja, é a adversidade que provoca a vontade, o desejo que os estimulou. Muito bem. Professor Paulo Lajo, agradeço-lhe a sua presença. Muito obrigado. E cá continuaremos então no próximo episódio com a Viagem do Pátria. Obrigado.